Valtorta, 1897 a 1961. Quem foi Maria Valtorta? Maria Valtorta, mística italiana, falecida em 1961. Foi um exemplo de alma extraordinária, com a vida extraordinária também. Foi uma das 18 grandes místicas marianas. Aos 23 anos, um anarquista a espancou com uma barra de ferro, deixando-a com limitações físicas. Ficou 9 anos de cama e uniu todas as suas dores à paixão de Cristo. Seu confessor, ao ver a grandeza dessa alma, pediu-lhe que escrevesse sua biografia. Tudo isso aconteceu em plena Guerra Mundial. Depois de escrever sua biografia, de 1943 a 1950, ela começou a receber uma série de visões, que transcreveu em 17 volumes. Entre eles, sua obra mais conhecida e polêmica, O Evangelho como me foi revelado, em 4.800 páginas. Ela relata a vida de Cristo, dia a dia. O leitor desta narração fica preso porque a obra o introduz nas cenas da vida de Jesus como um espectador presente. É uma narração extraordinária do ponto de vista teológico, histórico e científico. No caso de Maria Valtorta, foi ela quem escreveu diretamente, na hora, o que lhe era revelado. O Papa Paulo VI apoiou a leitura da obra de Maria Valtorta, assim como o Santo Padre Pio. A Santa Teresa de Calcutá era uma leitora assídua de seus escritos. A celebração dos 50 anos da morte de Maria Valtorta foi acompanhado por altas personalidades da Igreja, considerando teologicamente surpreendente que uma mulher que recebeu apenas as pregações dominicais tenha transmitido conteúdos de tanta profundidade teológica e, claro, totalmente em sintonia com a doutrina da Igreja. Do ponto de vista histórico, os biblistas se surpreendem com como uma pessoa que não teve estudos possa ter um conhecimento tão detalhado. Do ponto de vista científico, são relatados inúmeros detalhes de fauna, flora, fatos, astronomia, tradições, gastronomia, geografia, topografia, que levaram o engenheiro e pesquisador Jean-François Levet a realizar, durante 25 anos, um repertório de 12.000 dados da obra confirmados cientificamente. Ou seja, os escritos oferecem contribuições muito interessantes para a posterior pesquisa de historiadores e biblistas. Achei mesmo que este livro daria muito trabalho a arqueólogos e biblistas. Como diz o catecismo, essas revelações privadas podem ajudar a viver mais plenamente a revelação. Maria Valtorta e os 7 arcanjos. Jesus diz: o arcanjo Miguel, a quem vós invocais no confiteor, mas, de acordo com seu costume, com a alma ausente demais, estava presente em minha morte de cruz. Os 7 grandes arcanjos que estão perenemente diante do trono de Deus estavam todos presentes no meu sacrifício. E não diga que isso está em contradição com o que eu digo. O céu estava fechado. O Pai, eu repito, estava ausente, longe, no momento em que a grande vítima cumpria a imolação para a salvação do mundo. Se o Pai estivesse comigo, o sacrifício não teria sido total. Teria sido unicamente o sacrifício da carne, condenada à morte. Mas eu devia cumprir o holocausto total. Nenhum dos 3 aspectos do homem, o carnal, o moral, o espiritual, deviam ser excluídos do sacrifício, porque eu fui imolado por todos os pecados,
e não somente por causa dos pecados do sentido. Agora, portanto, é compreensível que também o moral e meu espiritual deviam ser triturados, aniquilados na pedra de moinho do tremendo sacrifício. E também é compreensível que meu espírito não teria sofrido se estivesse fundido com o do Pai, mas eu estava sozinho, levantado não materialmente, mas sobrenaturalmente, a tal distância da terra que nenhum consolo poderia vir dela, isolado de todo conforto humano, levantado no meu patíbulo, tinha trazido a ele o peso imensurável das culpas de toda uma humanidade, dos milênios passados e dos futuros milênios, e esse peso me esmagou mais do que o da cruz, arrastada com tanta fadiga por um corpo já agonizante, pelas íngremes, sufocantes ruas pedregosas de Jerusalém, em meio a insultos e golpes de uma turba brutalizada. Na cruz eu estava com meu sofrimento total de carne triturada e com meu grande sofrimento de espírito abatido por um acúmulo de culpa que nenhuma ajuda divina tornava suportável. Era um náufrago no meio de um oceano tempestuoso e deveria morrer assim. Meu coração quebrou sob uma aflição desse peso e desse abandono. Minha mãe estava perto de mim. Ela sim. Nós dois éramos os mártires, envoltos em uma dor atroz e no abandono. E ver um ao outro era uma tortura sobre tortura, porque todo o meu estremecimento rasgava as fibras de minha mãe, e cada gemido dela era um novo flagelo em minha carne flagelada e um novo prego cravado não nas palmas, mas em meu coração, unidos e separados ao mesmo tempo, para sofrer mais, e acima de nós o céu fechado, a ira do Pai e tão longe. Mas os arcanjos estavam presentes na imolação do Filho de Deus para a salvação do homem e na tortura da Virgem Mãe. Foi dito no Apocalipse que nos últimos tempos um anjo fará a oferta do mais sagrado incenso ao trono de Deus, antes de derramar o primeiro fogo da ira divina sobre a terra. Como não pensais que entre as orações dos santos, incensos imperecíveis e digno do Altíssimo, não ser primeiro entre tudo as lágrimas orantes, mais do que qualquer palavra da minha santa bendita, da minha dulcíssima mártir, da minha mãe, recolhidas pelo anjo que trouxe o anúncio, e quem pegou a adesão do texto angélico dos esponsais sobrenaturais, pelos quais a natureza divina contraiu união com a natureza humana, atraiu às alturas uma carne e desceu seu espírito para se tornar carne para a paz entre o homem e Deus. Gabriel e seus companheiros celestes, inclinados sobre a dor de Jesus e Maria, impossibilitados para aliviar, porque era hora da justiça, mas não alheios a isso, eles recolheram em sua inteligência de luz todos os detalhes daquela hora, todos, para explicar, quando o tempo não existir mais, à vista dos ressuscitados. Alegria para os bem-aventurados e a primeira condenação para os réprobos, antecipação para estes e para aqueles que serão dados para mim, Juiz Supremo e Rei Altíssimo. Jesus começou a falar enquanto dizia o confíteor, e minha mente viu Gabriel, luz de ouro, curvado em adoração da cruz, eu acredito, mas eu não vi a cruz. Confíteor, confesso a Deus Todo-Poderoso,
à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado João Batista, aos santos apóstolos Pedro e Paulo, e a todos os santos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e ações, por minha culpa, minha máxima culpa. Por isso, peço à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado João Batista, aos santos apóstolos Pedro e Paulo e a todos os santos, que oreis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém.